Livro do Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10 em diante. Gênesis 28, de 10 a seguir. O texto diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. E tomou uma das pedras do lugar, e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Obrigado. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Janeiro é o que eu gosto de chamar de mês dos recomeços, porque no finalzinho do ano, ali nos últimos, no apagar das luzes do ano passado, aí você faz aquela revisão geral da tua vida e fala: pô, preciso ler a Bíblia inteira, não li até agora, então vou aproveitar a virada do ano e vou ler a Bíblia. Aí você descobre, porque para ler a Bíblia inteira em um ano você tem que ler, 3 capítulos. Você fala: moleza, não requer prática, nem tão pouco habilidade, vou para cima dessa leitura bíblica. Só que hoje, que dia é hoje? 4. E os 12 capítulos? Tente. Os 12 primeiros capítulos, cadê? Ou eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou organizar o quartinho da bagunça da minha casa, ou eu vou doar roupas, ou eu vou, sei lá, cara. Janeiro é o mês onde a gente, no finalzinho de dezembro, repensa e uma nova jornada começa. É um mês que, ao mesmo tempo que é o mês dos recomeços, também é o mês que a gente aprende que nós não somos tudo aquilo que a gente pensava, e que a diferença, a distância entre uma promessa e uma frustração, às vezes é um dia, 2 ou 3, ou 4, como hoje. É no começo do ano que a gente percebe que nós não vamos conseguir resolver toda a nossa vida em 30 dias, que a gente não vai conseguir, enfim. Também é o mês da consciência. E hoje eu queria trabalhar com você um pouco mais sobre essa fraqueza que nós somos e sobre a longanimidade de Deus, como Deus é longânimo com você, comigo, com a gente. Como Deus é longânimo. A longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de quê? De não sermos exterminados, de não sermos consumidos. A gente não é consumido só por conta da misericórdia de Deus. Eu não trouxe a carregador do meu computador acabou a pilha, então eu vou direto aqui no modo antigo. Primeiro, o relacionamento ideal
é o relacionamento que requer uma apresentação só. O relacionamento ideal requer uma apresentação só. Eu não sei você, ou como é a sua memória, mas quando você está num lugar, um lugar fora do seu dia a dia, e aí você, sei lá, você está numa festa, e nessa festa você encontra uma pessoa que você conhece, mas não conhece muito bem, e essa pessoa vem trazendo um desconhecido para te apresentar. E aí essa pessoa chega em você e fala assim: rapaz, lembra que eu te falei daquele cara que tem aquela loja de não sei o que lá? Você fala: lembro. Você fala para o seu amigo: lembro. Aí ele diz assim: é esse aqui. É esse aqui. Aí você estende a mão, faz aquela social, aí o cara fala o nome dele, você fala seu nome, aí o cara fala com que ele trabalha na loja, você fala: eu estava precisando justamente disso, aquilo e tal. Você faz aquela social, que geralmente demora o tempo que você está tomando refrigerante ali e tal. E depois você sai e fala: beleza, então eu te chamo, peguei aqui o Instagram da sua loja e tal, beleza. As chances são que dentro do carro, para ir embora, se eu perguntar para você assim: como é o nome desse cara? Você vai lembrar? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque não é uma conexão profunda. Ele é um cara que tem um serviço que você até precisa, que é conhecido de um amigo seu. As chances são que um dia depois, ou horas depois, ou na mesma festa, quando o cara sair, alguém falar assim para você: oh, eu estava vendo esse cara, como é que é o nome dele mesmo? Ele acabou de falar para você o nome, mas o seu HD não detectou como importante. Não é uma coisa que você depende, não é uma coisa. Então, a tua memória, enfim, interna, ela vai dizer assim: bom, essa não é a informação que eu preciso salvar. Ele só está tomando uma Coca-Cola aqui num canto aqui de uma festa, e vem um cara falando de uma loja. Então, isso aqui não é uma informação importante. Diferente de que se na mesma festa você fosse o dono da loja e que você precisasse de uma venda importante, e o amigo é o mesmo, só que você troca o lugar. É o cara que está tomando a Coca-Cola e você que é o dono da loja, e você precisa aumentar seu faturamento, aquele cara é importante. E aí chega o mesmo amigo e conecta vocês dois na mesma festa, mas você agora trocou os papéis. E aí ele fala assim para você: esse aqui que é aquele cara que eu falei para você que precisa investir em tal projeto que você tem na sua loja. E se você é o dono da loja, as chances são que você vai memorizar o nome desse cara, o Instagram, e se não tiver um lugar para anotar, você vai memorizar o telefone, porque eu não sei o telefone nem dos meus filhos mais, porque antigamente a gente sabia de memória os telefones úteis, mas agora a gente não sabe o telefone nem dos filhos, né? Eu sei o da Vanessa, ela sabe o meu, eu não sei se eu sei o telefone de mais alguém de cor. E aí, mas as chances são que naquele dia, naquela noite, você fala: não, então peraí, 9472564, tá bom. Aí sua mulher chega: não, me dá o batom então, se não tem caneta, eu vou anotar isso aqui. Por quê? Porque aquela informação, para você, é uma informação importante, faz diferença, você salva o nome. E essa pessoa, levando em conta o segundo exemplo, ela não precisa se apresentar a você a segunda vez. Se você tiver, por exemplo, não deu o jogo, o negócio que você queria fazer com essa pessoa importante. Se você estiver em outra festa, em outro lugar, em outro ambiente, e essa pessoa estiver lá, você vai olhar para ela e vai cumprimentá-la pelo nome: ô Antônio, tudo bem? Rapaz, então acabou não dando certo, mas precisando, está aqui meu cartão, não sei o quê, tal. É assim ou não é assim? Beleza. Mas vamos lá no primeiro exemplo. Se não é você que precisa, na segunda festa, você não vai lembrar nem mesmo da fisionomia, quiçá do nome da pessoa. Por quê? Porque não foi uma coisa profunda. Conexões profundas são baseadas em necessidade. A necessidade aponta a profundidade de cada conexão. Então, se você tem necessidade, você vai gravar, você vai memorizar. Não foi assim que a gente começou a namorar? Ela precisou falar o nome dela 2 vezes para você. Ou ele precisou se apresentar 2 ou 3 vezes para você.
Não, bicho, a primeira vez você já memorizou, que foi uma beleza, já começou a rabiscar a capa do caderno. Na minha época era isso aí, agora tem as redes sociais. Mas, primeiro ponto, e o que isso tem a ver com Jacó, é que o relacionamento ideal requer uma apresentação só. E Jacó é um cara para quem Deus teve de se apresentar mais de uma vez. Deus, ao falar com Jacó, mais de uma vez teve de falar assim: então, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu vô, eu sou Jeová, Deus, eu sou o Senhor, e eu chamei teu vô, chamei teu pai, e agora estou aqui falando com você. E isso acontece nesse texto, capítulo 28, e isso acontece 2 ou 3 páginas à frente, no capítulo 31, e a distância entre um e outro em anos é alguma coisa como entre 15 e 20 anos. Eu sei disso porque no capítulo 31, o José, que é o filho mais novo, o penúltimo, né? Porque o mais jovem é o Benjamim, mas o Benjamim não tinha nascido aqui ainda, então o mais novo aqui era o José. Então, o Jacó, na verdade, ele tem 13 filhos, 12 já tinham nascido. Então, eu estou colocando aqui 15, 20 anos, porque ele não tem uma só esposa, ele não tem filho com a esposa só. O Jacó tinha filhos da mesma idade, por exemplo. É bem provável que alguns dos filhos dele tinham a mesma idade. Mas passou-se aqui algo como 20 anos. E aí Deus, no capítulo 31, vem comigo, no versículo de número 13, Deus fala assim, ó: então, eu sou o Deus de Betel, que você ungiu uma coluna, que você me fez um voto. Lembra-se que agora sai dessa terra, não sei o quê. Quer dizer, Deus, ele se apresenta a Jacó no capítulo 28, e se apresenta a Jacó 20 anos depois, ele se apresenta de novo. Veja, a pessoa de Deus, eu gosto de dizer que estudar teologia não é estudar Deus. Deus é insondável. A gente estuda a revelação, a gente estuda o que ele falou. E o que ele falou sobre si revela um pouco da forma como ele é. Então, por exemplo, a pessoa de Deus, quando ele vai iniciar um diálogo com uma pessoa com quem ele nunca falou, ele chega e se apresenta. Isso é uma característica do Deus bíblico. Ele não começa a falar do nada, ele chega e se apresenta. Foi com Abraão, foi com Jacó, foi com Isaac, enfim. Mas veja no capítulo 3 do Êxodo, Deus se apresenta para Moisés pela primeira vez. Então, quando Deus foi chamar Moisés, ele também apresentou-se mais ou menos parecido como ele fez aqui com Jacó. Êxodo capítulo 6, diz assim, desculpa, eu falei 6 não, é 3, capítulo 3, versículo 6. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Diz assim, disse mais. Então, o versículo 5, aquele, né? Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, o lugar que está a terra santa e tal. 6. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do Abraão, o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus se apresentou assim de novo para Moisés? Não, acabou. Ali, Deus se apresentou e é uma vez só. Por quê? Porque a partir desse dia, o Jacó dá o start num relacionamento com Deus. Deus se apresentou a Abraão quantas vezes? Uma. E depois, o Abraão apertou o botão do start de um relacionamento com Deus. Deus falou com Isaac, Deus falou com, enfim, com Paulo. Lembra como é que Jesus chega em Paulo? Eu sou Jesus, a quem você persegue, ele se apresenta. E quantas vezes Jesus se apresentou a Paulo de novo? Ele apresentou uma vez só. Por quê? Porque o encontro foi profundo, a marca foi profunda. Encontros profundos são encontros memorizáveis. Encontros profundos são encontros que você guarda o que aconteceu naquele momento. Se você já teve experiências profundas com pessoas, é possível que você lembre o cheiro, é possível que você lembre a roupa, é possível que você lembre a data, é possível que você lembre os minutos do relógio, com conexões profundas. Mas por que é que Deus
se apresenta novamente a Jacó, embora a experiência que Deus deu a Jacó em Gênesis 28 fosse profunda. Então, experiências profundas nem sempre geram conexões profundas. A conexão profunda depende da pessoa. E é por isso que Deus fala com Jacó, se apresenta a Jacó, é o 28, né? Faz promessas a Jacó, vamos lá, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão teu pai, Deus de Isaac, versículo, eu estou no 13, 28, 13. A terra que você está deitado, eu vou dar a você a sua descendência. Olha que interessante, uma promessa profunda. A sua descendência será como o pó da terra, em você e na sua descendência serão benditas as famílias da terra. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei, até que cumpra aquilo que prometi. E aí Jacó despertou e disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu nem sabia. Deus está nesse lugar, e eu não estava preparado. Deus está nesse lugar, e eu não sabia. E parece que o Jacó aqui fica espantado. Então, aqui tem as características de uma conexão profunda, que é o versículo 16, é o versículo 16, né? O Senhor está nesse lugar, eu não sabia, e tremendo, ou temendo, ele disse, quão terrível é esse lugar, isso aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Ok, no dia seguinte, versículo 18, o Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia colocado por travesseiro, colocou como coluna, e sobre o topo derramou azeite. O lugar da cidade antes, aquele lugar se chamava Luz, ele mudou o nome para Betel, e Jacó fez um voto. Então, tudo isso aqui é indicadores de uma experiência profunda com Deus. Dá para duvidar que foi uma experiência profunda? Não. Ele teve um sonho, uma revelação, ele ouviu a voz, ele sentiu o temor, ele se arrepia, ele diz, o Senhor está nesse lugar e eu nem estava preparado, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, esse lugar é casa de Deus. Aliás, ele muda o nome da terra que era chamada Luz para Betel, e Betel significa exatamente casa de Deus e tal, está tudo certo. Só que essa conexão profunda, que em tese era para gerar memórias, que era para gerar compromisso, acaba não gerando nem memórias e nem compromissos. E eu sei disso porque nos próximos 20 anos, o Jacó não toca nesse assunto. E o Jacó promete levantar altar e não cumpre. E o Jacó promete dar dízimo e não dá. Aí você fala, pastor, mas como assim? Quem é o senhor para dizer que ele não deu dízimo? Pois eu não vejo, nunca vi o Jacó dando um dízimo na Bíblia. Eu já vi ele prometendo, mas dando eu nunca vi. Pode ser que ele deu, inclusive, mas eu não vi. Então, eu estou aqui nesse espaço que a Bíblia me dá dúvida, para falar assim, será que ele fez, será que ele não fez? Mas a Bíblia não registra. A Bíblia não registra. E aí, quando a gente tem uma conexão e um encontro profundo com Deus, mas no day after dessa conexão, desse encontro profundo, a gente não vive aquilo que a gente prometeu, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente vivenciou, muito embora tudo aquilo fosse verdade, o resultado dessa falta é a desconexão com Deus. Quantas pessoas estão afastadas de Deus agora, talvez aqui sentados, afastados, longe de Deus. Eu não estou falando longe da igreja, longe do ministério, estou falando longe de Deus, desconectados de Deus agora, mas que já tiveram conexões profundíssimas com Deus, já choraram de joelho dobrado, já sentiram a presença de Deus de verdade, de tremer as carnes do corpo, já chorou lendo a Bíblia, já fez promessas para Deus, a partir de hoje eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na boca. Eu estou falando qualquer promessa. A partir de hoje esse é o último cigarro, e joga no lixo. Isso aqui é a última dose de sei lá o quê. Essa foi a última vez que eu saí com tal pessoa. Foi a última vez que eu dei brecha para essa situação acontecer. E tal. Foi uma conexão profunda. Eu não duvido. O problema é que a vida vai passando, e se você não revisitar aquela conexão profunda, se você não adubar aquele relacionamento,
que nasceu naquele dia, naquela conexão. Eu estou chamando de conexão um encontro, sabe? Eu não estou querendo dar palavras de coach, nem nada disso. O encontro, aquele encontro profundo, aquela experiência onde você ouviu Deus falar com você, e você diz assim, não, isso aí não pode ser o pastor falando agora, é o meu pastor, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, mas agora é Deus falando na boca dele, porque essas coisas que ele está falando, só eu e Deus sabíamos, então isso é Deus falando comigo, ou num louvor, ou no seu carro, ou na pia da casa, ou no tanque, sei lá, em qualquer lugar, e aí você teve um encontro profundo com Deus. Ok, se esse encontro profundo com Deus não for revisitado, não for honrado, se esse encontro profundo com Deus não for o novo padrão de vida que você tem a partir de então, se você não vive com base naquele encontro que você teve com Deus, é possível que o tempo passe e pouco tempo, sei lá, semanas, meses, anos depois, quando Deus chegar em você, Ele tem que se apresentar de novo. Ele tem que chegar em você e falar assim, então, já faz tempo, né? Eu sou o Deus do teu pai, da tua mãe, do teu vô. Eu sou o Deus que falou com você lá em Betel, que é o que acontece. Olha aí, não, estaciona seus olhos aí no 31:13. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel. Tipo assim, prazer, Jacó, eu sou o Deus de Betel, aquele onde você se encontrou em Betel. Lembra que você falou que ali era a casa de Deus, que eu estava lá e você não sabia? Então, sou eu. Eu estou falando com você de novo, 20 anos depois. Lembra onde você levantou uma coluna para me adorar? Onde você fez um voto? Lembra que você falou que você dá dízimos? Vocês entenderam esse primeiro ponto? Relacionamento ideal requer uma apresentação só. Jacó era filho de um cara importante na Bíblia, que é o Isaac. Lembra do Isaac sendo oferecido e tal? O Jacó é neto de um homem mais importante ainda, que é o Abraão. E aí chega Deus e fala assim para ele, então Jacó, eu sou o Deus do teu pai, cara, sou o Deus do teu vô. E o Jacó, ele conhece Deus por tabela. Ele conhece Deus que fala com seu avô e que o teu pai teme. Algumas vezes na Bíblia, por exemplo, 31:42, coloca aí, a gente está no 31 já? 31:42. Se não fosse o Deus de meu pai, veja que Deus para ele podia falar assim, não, se não fosse Deus, não, mas o Deus é o Deus do pai dele. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor do Isaac. Então, quem é Deus para Jacó, cara? É o Deus do meu avô. Quem é Deus para Jacó? É um negócio que meu pai teme, que meu pai tira o chapéu quando fala Deus. O meu pai faz o sinal da cruz quando ele passa na frente da igreja. Então, o temor do meu pai. É marcado para mim o temor do meu pai. É marcado para mim, minha mãe, se ela jogar um pão fora, ela beija o pão. Tá, mas o que isso fala sobre Deus para você? O temor da tua mãe ou do teu pai, o que isso se traduz no conhecimento empírico? Isso é, a experiência pessoal que você tem com Deus. É verdade? Nada. O temor do teu pai não diz nada sobre Deus para você. O temor do teu pai vai legar, de trazer o legado a você, a religião. Minha mãe beija pão que joga fora. Meu pai tira chapéu e se benze na frente da igreja. O meu pai não come se não orar. Minha mãe não sei o quê. Mas isso não se traduz em experiência empírica pessoal. Então, quando um encontro verdadeiro com Deus, todo encontro verdadeiro com Deus é profundo e gera conexões profundas. Amém? Só que se isso não for respeitado no dia seguinte e na vida como um todo a partir de então, você é uma pessoa que quando adolescente você ouviu eu ou qualquer outro pregador aqui pregando, e essa mensagem sacudiu sua alma, aí você diz assim, não, eu tenho que me batizar. Aí você fez aquela carta que da igreja bateu palma no dia do seu batismo, porque você é mocinha, porque você é rapazinho,
E aí todo mundo, nossa, que lindo, não, porque eu entrego a minha vida, não sei o quê. Mas tudo isso você ouviu uma mensagem. Tudo isso porque você, naquele dia, naquela hora, naquele pregador, aquele louvor, aquele esquema. Mas o tempo passou e aí você não tem mais conexão. E aí quando Deus fala contigo, Ele tem que se apresentar de novo. Oi, fulano. Então, eu sou o Deus do teu pai, de novo. Eu sou o Deus da tua mãe, de novo. Então, um relacionamento ideal requer uma apresentação só. Assim como Deus fez com Abraão. Assim como Deus fez com Moisés. Assim como Jesus fez com Paulo. Então, por exemplo, abre a Bíblia em Atos capítulo 9, como Jesus, veja a metodologia de Jesus ao conversar com Saulo de Tarso. 9:4, ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem é? Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue, levanta-te, entra na cidade, lá te dirão o que te convém fazer, não sei o que e tal. Bom, e aí, versículo 8, então Saulo levantou do chão, abrindo os olhos, não podia ver, sendo guiado pela mão, foi para Damasco, tal. Ok, Jesus se apresentou para Paulo. Agora, olha a abordagem nos 4 versos depois, versículo 10, havia em Damasco, acho que 3 versos depois, um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão. Como é que Jesus apareceu para Paulo? Também foi uma visão, porque os soldados que estavam do lado não viram, só Paulo viu, é uma visão. E aí, o Senhor apareceu numa visão e disse, Ananias, quantas palavras Deus falou? Uma, só o nome do cara, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus não falou para ele assim, Ananias, eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, lembra que um dia você teve um encontro contigo, não sei o que lá. Aí o Ananias, estou lembrado. Não, para o Ananias ele fala assim, Ananias, o Ananias falou, eis-me aqui. Tipo, fala que eu escuto e o Senhor fala e eu mando, o Senhor manda e eu obedeço. Beleza? Aí ele fala, vai na rua chamada direita, aí o Ananias fala, Senhor, mas ele já sabe com o que ele está falando. O Senhor sabe quantas males esse cara fez, não sei o que. Ele falou, não, esse é um vaso escolhido para mim. E o Ananias foi sem temer. Chegou lá, bateu na porta e falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Cadê o versículo? Não sei que versículo é esse. É o versículo 17. Ananias entrando na casa, impôs as mãos, dizendo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho que vinhas, me enviou para que voltes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, pronto, acabou. Quantas vezes Deus ficou se apresentando, então eu sou, ele só chamou Ananias, ele disse, eis-me aqui. Qual é a minha conexão com Deus? A minha conexão com Deus é a conexão das várias apresentações ou a conexão do eis-me aqui? Qual é a profundidade do meu relacionamento com Deus? É a profundidade do César, eis-me aqui, Senhor, manda, o que é para fazer? Ou é a profundidade, então, eu sou do seu vovô, da sua vovó, do seu pai, lembra que um dia você chorou, e aí eu fui lá e limpei sua lágrima, ora, esse relacionamento não é um relacionamento maduro entre você e Deus. E Deus só tem esse tipo de abordagem para quem está longe dele, porque se você não está longe dele, você não precisa mais dessa abordagem. Você abraça uma pessoa que faz tempo que você não vê. Se você trabalha com a pessoa todo dia, não faz sentido. Você vai para almoçar e volta, que bom te ver, abraço de novo, que bom. Não. O relacionamento maduro com Deus é um relacionamento onde Deus não tem de ficar se apresentando a você. Amém, irmãos? Se toda vez que Deus quiser falar com você, Ele tiver de se apresentar, e isso é um péssimo sinal. É sinal de quê? Falta de comunhão. Falta de comunhão. Porque Deus se apresenta, quando Ele vem falar, em momentos cruciais. Deus não é um guru, que fica, bom dia, não sei o quê, parecendo pessoas velhas que entram no Facebook, que todo dia tem que mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa. Não precisa disso. Deus se apresenta em momentos cruciais na vida, como Ele chegou em Jacó, aonde? Em Betel. Como que o Jacó estava? O Jacó tinha enganado seu pai, falando que era seu irmão. O Jacó havia fugido da fúria do seu irmão. O Jacó, ele não tinha malas, porque o Jacó não fez mala para ir embora. Sabe quando, sei lá, a mãe dele entrou
Eu não sei onde ele estava, ele estava na cozinha, a mãe dele chegou e falou assim, sai pela porta do fundo, nem passa pelo, já pula a cerca, porque teu irmão está vindo aí, sanguinário. E quem conhece a história de Jacó, os dois são gêmeos, mas o Esaú é o grandão, e o Jacó é o franzino, você está entendendo? O Esaú é o caçador, é o cara que rola no chão com a caça. O Jacó é um homem de livros. Ele falou assim, então, seu irmão está vindo aí, saem pelo fundo e tal, e o Jacó vai embora sem mala. O Jacó vai embora sem abraços longos com a sua mãe. O Jacó não se despede do pai. O Jacó não se despede dos amigos que jogavam bola no fundo do quintal. O Jacó é um cara que vai embora sem beijos, sem sorrisos, sem tchau, sem abraços, e ele está indo para um lugar onde não tem ninguém esperando. Ninguém está esperando o Jacó em Harã. Em Harã ele vai recomeçar a vida. Eu não sei quem teve de recomeçar a vida já. Não deve ser fácil. Ele vai recomeçar a vida. Chega lá, é outra língua. O que se fala em Harã? Aramaico. Ele vai ter que aprender parecido, mas é outra língua, é outro esquema. Ele vai ter que aprender outra cultura, ele vai ter que aprender outras regras. E por não saber isso, ele apanha na vida. Por que ele teve que casar com as duas irmãs? Por causa da cultura local, que ele não sabia, que ele não conhecia. Então o Jacó, ele não tem ninguém esperando, não tem almoço sendo preparado para ele, não tem janta, não tem uma cama a mais na casa onde ele vai, ele não está na agenda de ninguém está esperando Jacó, são tal hora, então tal hora ele vai chegar. Não tem ninguém esperando, ele não está na agenda de ninguém, ele não tem uma moeda no bolso, ele não tem nada a oferecer, e é aí que Deus chega. É por isso que ele fala assim, caramba, eu não me despedi da minha mãe direito. Eu fui embora sem dar tchau para o meu pai. Eu estou fugindo do meu irmão. Eu não me despedi dos meus amigos. Eu estou fugido. Eu estou perdido. E mesmo assim, Deus vem falar comigo. Porque Deus está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia que Deus buscava fugitivos. Eu não sabia que Deus se importava com uma pessoa que deu tristeza para os pais, como eu estou dando. Porque enquanto Deus está falando com Jacó ali, o inferno na casa dele, por causa dele, está instaurado. Não é verdade? Ato contínuo. Enquanto Deus está falando assim, então, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar não sei o que lá, o ódio do seu irmão contra ele está crescendo. E como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. E eu tenho para mim que, veja, Deus mudou o nome de Abraão e nunca mais chamou Abraão de Abrão, mas Deus mudou o nome de Jacó, e volta e meia, em momentos estratégicos, Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele mesmo mudou o nome de Jacó para Israel. E algumas vezes ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Algumas vezes ele fala, poucas vezes na Bíblia, talvez umas 5. Mas muitas vezes ele se apresenta dizendo assim, por exemplo, Salmos 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra, lá, os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Eu podia ter começado da frente. Jamais será abalada. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele fala assim, o Deus de Jacó, e não o Deus de Israel é o nosso refúgio, porque Israel seria a versão transformada do Jacó. E o Jacó é a versão cheia de, tipo a música do Raça Negra, cheia de manias. Eu não sei se é do Raça Negra essa música. E aí, ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel, o Deus dos transformados, você pode se refugiar nele. Não, ele diz assim, o Deus de Jacó, esse é o meu refúgio, é o nosso refúgio. Porque muitos dos nossos movimentos são mais parecidos com Israel enquanto era Jacó, do que com Israel enquanto era Israel. Então, eu estou em qual ponto? No primeiro, grande é a fúria do inimigo. Vamos para o segundo. Vocês entenderam o primeiro? Vamos para o segundo.
A evolução da vida pode comprometer o princípio do altar. A evolução da vida pode comprometer o princípio do altar. Quando o Jacó levantou o primeiro altar, ele era rico, ele era um fugitivo sob pressão. Ele era um cara que perdeu tudo. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, ele perdeu o irmão, ele perdeu as conexões, ele perdeu o relacionamento, ele perdeu o melhor amigo, ele perdeu tudo. Ele vira. Pensa que você tem que sair de Campinas, mas agora. E você tem que sair agora e nunca mais voltar para Campinas. Você nunca mais volta, não sei se onde você mora, você nunca mais volta para sua casa. Você vai sozinho e agora. Você levanta, vai ali fora e acontece algum BO que você tem que ir embora e não pode despedir de quem está aqui dentro. Esse é o Jacó. Em Gênesis capítulo 28. E ele é um cara sem conexões. E esse rompimento das conexões afetivas, de mãe, de pai, de irmão, que tudo bem, não se dava bem, mas irmão, os amigos, os colegas, os inimigos, a gente precisa de tudo isso para viver. E o Jacó, abruptamente, rompe todas essas conexões e vai embora. E nesse ir embora, imagina que você faz a primeira parada, sei lá, daqui 200 km, você para seu carro, sua moto, o ônibus, você desce da rodoviária, não sei, aí você para e fala assim, caramba, mano, o que eu deixei para trás? Eu não posso mais voltar, nunca mais vou andar na avenida tal, nunca mais vou passar, e minha mãe, e meu pai, e meu irmão, e minha irmã, e os meus amigos, e a empresa, e o trabalho, e os inimigos, e todo mundo. Porque eu acho que inimigo se importa mais com a gente, às vezes, do que os amigos, entendeu? E todo mundo que eu estou deixando. E aí o Jacó, nessa neura, fala, agora eu tenho que descansar e dormir. Aí ele dorme. Ele dorme, preocupado com o rompimento de tudo que ele deixou para trás. E aí chega Deus e fala com ele. Aí a resposta dele, caramba, Deus fala com pessoas como eu nem sabia. E isso é fantástico em Deus. A maravilha da graça está aí. Porque as pessoas vão lá consolar o Esaú, o Isaac que foi enganado, não sei o quê, toda a lambança que o Jacó fez, porque o Jacó tem culpa ali naquele momento. Tem coisa que o Jacó não tem culpa e as pessoas culpam ele, mas aqui ele tem. E aí, tudo bem, as pessoas precisam ser consoladas, tá? Puxa vida, não acredito que o Jacó fez isso, é tudo verdade. Só que Deus também se preocupa em falar com as pessoas que são problema. E o Jacó é um problema, e aí Deus vai lá e fala com o problema, ele vai lá e fala para o Jacó, cara, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do seu avô, eu quero te abençoar muito, isso que você fez não está certo, mas eu quero ser bênção na tua vida, e através da sua história, pessoas podem me conhecer inclusive, você pode ser bênção e abençoar todas as famílias da terra e tal, enfim. O que o Jacó termina quando ele fala, Deus está aqui, eu não sabia, esse lugar é a casa de Deus, não sei o que lá, aí ele fala, eu vou levantar um altar. Só que o Jacó não tinha dinheiro, eu já preguei uma vez só sobre isso, não foi? O Jacó não tinha dinheiro, a única coisa que ele tinha para levantar era aquela pedra, aí ele pegou a pedra, e a Bíblia diz que ele colocou a pedra por coluna, ele colocou a pedra assim reto, ele falou, eu não tenho ferramenta para construir um altar, eu não tenho outras coisas para fazer um altar, na verdade eu nem manjo de altar, porque eu nunca fiz, eu sou novo nesse negócio de altar, mas Deus falou comigo, então, e aí, isso é o capítulo 28, quando ele levanta o altar, me fala que versículo que é aí, 18, obrigado, vamos achar agora, e aí ele levanta esse altar, dizendo o seguinte, na manhã seguinte, Jacó levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, pôs em pé como uma coluna, sobre ela derramou o azeite, o lugar da cidade antes se chamava Era Luz, ele deu o nome de Betel, e Jacó fez um voto e disse, se o Senhor for comigo, se me guardar nessa viagem que empreendo, onde não tem ninguém me esperando, onde eu estou deixando gente com raiva, eu vou encontrar gente surpresa, se o Senhor me der pão, roupa, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, porque Deus tinha falado para ele que ele ia voltar no sonho. Essa pedra que eu pus como coluna, vai virar a casa de Deus. Essa pedra vai ser casa de Deus. Eu não sei, literalmente, o que tinha no coração do Jacó quando ele falou assim, essa pedra que eu levantei como coluna será a casa de Deus.
É óbvio que o conceito de casa de Deus para Jacó não é o conceito desse prédio que vocês estão aqui confortavelmente, com o ar-condicionado, às vezes está até gelado, eu estou vendo gente assim no calor, e o pessoal fica com frio. Mas, eu não sei o que ele pensa como casa de Deus, porque nós estamos num momento da Bíblia onde não existe tabernáculo, onde não existe templo, não existe, ok. Porém, talvez a experiência que ele tivesse fosse a experiência do paganismo, de enxergar as outras religiões e ver, o meu acordo é com um Deus que fala como eu vou, então eu não tenho esse negócio de templo, mas eu sei que as outras religiões em volta tenham. Eu não sei qual era o conceito dele, mas ele prometeu que aquela pedra um dia ia virar a casa de Deus. Ele prometeu que de tudo quanto o Senhor desse para ele, ele daria 10%, ele reverteria 10% de alguma forma para essa divindade. E eu disse aqui também que nunca vimos na Bíblia o Jacó cumprindo nenhuma nem outra promessa. Ou seja, aquela pedra continuou pedra até a morte de Jacó. Eu nunca vi particularmente na Bíblia o Jacó dando dízimos, ou fazendo algum tipo de oferenda, ou coisa parecida para uma divindade bíblica, que é Deus. Eu nunca achei esse texto. E aí, esse segundo ponto é o seguinte: a evolução da vida pode comprometer o nosso princípio de altar. Quando Deus fala com a gente empolgado faz promessas. Quando Deus acha a gente, inclusive naquilo que eu estou chamando de conexão profunda, quando você mais precisa, quando você está perdida, você não sabe para onde você vai, e aí Deus se apresenta, e para você tem necessidade de se apresentar. Eu sou o Deus da tua avó. Lembra da tua avó que colocava a mão na sua cabeça quando estava dormindo? Então, eu sou o Deus da sua avó. E aí ele se apresenta a você, e fala: caramba, o Deus da minha avó fala. Caramba, o Deus da minha avó é verdade, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. E aí ele se apresenta, e aí você empolgado, porque você está num momento de virada da vida, você está num momento de bad, você está num momento ruim, você está num momento como Jacó, não tem um tostão no bolso, ninguém te esperando, e gente com raiva de você, e o Jacó levanta e fala: Deus está nesse lugar. Essa pedra aqui, se Deus me abençoar, isso aqui vai virar a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, eu vou ser dizimista a partir de agora. E aí o Jacó nunca mais levantou outro altar, até o capítulo 31. Até o capítulo 31, que se passam pelo menos 20 anos, ou perto disso, não temos notícia do Jacó levantando altares. Não, pastor, eu coloquei altar aqui na concordância, e tem o Jacó levantando altar lá no capítulo 31, verso 45. É verdade. O próximo altar que o Jacó levanta, é de fato no capítulo 31. Mas por que ele levanta esse altar? Vem comigo. Ele levanta esse altar porque o Jacó, eu já tenho que encerrar, né? Ele levanta esse altar porque o Jacó, 20 anos depois, Deus falou para ele voltar para a casa do seu pai, da sua parentela, tal, e o Jacó vai. Só que o Jacó, a vida que ele levou, as experiências de Jacó, são experiências que imprimiram nele um estilo, um jeito de ser gente. E o jeito de ser gente do Jacó é um jeito que foge dos problemas. O Jacó é um cara que foge dos problemas. Quando aconteceu a pressão lá na casa do seu pai, o que o Jacó tinha que fazer? Sentar todo mundo na mesa e falar assim: então, eu fiz mesmo, não sei onde eu estava com a cabeça, pai me perdoa, mãe não sei o que, Esaú não sei o que lá. Ele fez isso? O que ele fez? Fugiu. Tudo bem, ali é aconselhado inclusive pela sua mãe, que é uma outra história. Mas agora, Deus está falando para o Jacó. O Jacó agora é rico, é casado, tem 2 esposas, tem 2 concubinas, tem filhos com todo esse pessoal aí, tem dinheiro, tem funcionários, tem casas. As casas na época eram tendas, mas tudo bem, ele tem empregados, ele tem escravos, ele tem servos, ele tem rebanho, ele tem nome na cidade, ele é um cara bem de vida. O Jacó passou o Labão, que era seu sogro, na prosperidade. Ele é mais próspero que o próprio Labão. É por isso que o capítulo 31, verso 1, eu acho que é o verso 1, começa dizendo assim: e Jacó ouvia comentários dos filhos de Labão, que diziam: o Jacó se apossou de tudo que era nosso e do nosso pai, e o rosto de Labão já não era mais com ele como era antes. É o versículo 2. E aí o Jacó é esse cara rico, é esse cara, mas quando ele fala assim: vou embora, o velho jeito de ser Jacó vem à tona, e o Jacó foge. Ele tinha de fugir? Não.
Na primeira vez, no capítulo 27, ele tinha que fugir? Não. Mas tudo bem, maturidade e tal. Mas agora ele já não é mais imaturo. Ele é um homem. Ele é pai. Ele tem filhos, inclusive adolescentes, jovens. Ele tem esposas, ele tem dinheiro, ele tem pessoas para dar satisfação, ele tem conta, ele tem boleto para pagar. E o que separa homens de meninos também são os boletos. Você tem boleto? Então significa que você cresceu. Porque agora você tem coisa para pagar no seu nome. Tem gente procurando. Entende? E aí o Jacó, quando ele vê que ele tem que ir embora, ele repete o processo, ele faz a mesma coisa. Capítulo 31, versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo, eu não sei se eu anotei. Eu não anotei, mas eu acho aqui rapidinho para a gente encerrar. Versículo de número 20. Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Fugiu com tudo que lhe pertencia. Ora, se era dele, por que ele tem que fugir? Chama o Labão, fala, ó, tudo que é meu está aqui, documentação está aqui, eu vou embora. Fugiu com tudo que pertencia, levou e passou o Eufrates, saiu da Mesopotâmia, né? Tomou rumo às montanhas de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó tinha fugido. E reuniu parentes, saiu no encalço de Jacó. 7 dias de viagem, alcançou nos montes de Gileade. O cara já estava chegando. E de noite, porém Deus em sonho avisou Labão e tal. E aí, veja o 26. Veja se um homem que tem compromisso com Deus tinha de ouvir isso que o Jacó ouviu. Disse Labão a Jacó, o que foi que você fez? Você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo? Por que você me enganou? Por que você não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. Por que não me permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Agora me fala, esse cara está errado? Não. Eu não acho que ele faria a música que ele falou que ia fazer, entende? Ele fala, se você tivesse me falado, eu te despediria com músicas, com harpas, com tamborins. Não acho que seja assim, entende? Porque eles têm ali meio que uma sociedade, o Jacó é a parte mais forte agora, o Jacó falou, então vamos romper, não quero mais. Eu não acho que ele faria o que ele está dizendo que ele faria, mas como o Jacó agiu como moleque, abriu margem para que eu acredite agora que o Labão está certo e o Jacó está errado, porque nesse conceito, o Jacó está 100% errado. Então, segundo, a evolução da vida pode comprometer o princípio de altar. Quando a gente não tem altar, eu estou lendo essa história para falar assim, é aqui que o Jacó vai fazer um altar. Quando ele leva esse enquadro do sogro, e fala assim, cara, quer dizer que você vai levar minhas 2 filhas embora, eu não vou dar um beijo nelas, está certo isso? Você vai levar meus 12 netos embora, que cresceram, dormir na minha cama, e eu não vou beijar esses meninos, não vou dar presente para esses meninos, e a gente ir embora daquela época, pessoal, eu nunca mais ver. Ele vai viajar 1000 quilômetros. Ele vai sair da Mesopotâmia e ir para o Médio Oriente. Aí ele diz assim, como que você acha isso justo? E aí o Jacó, que direcionado por Deus, você recebeu uma direção que é de Deus, mas para cumprir essa direção que é de Deus, tem o jeito certo e o jeito errado. E o Jacó está fazendo do jeito errado. E por que ele está fazendo do jeito errado? Tem que levar um presta atenção. De quem? Do Labão. E aí o Labão está certo e o Jacó está errado. E aí o Jacó, por não ter altar, por não ter vida com Deus, por não ter comunhão com Deus, né, aí ele não tem quem o guia. Quando a gente não tem vida de altar, a gente não tem direção. A gente não tem direção. Você vem para a igreja, ouve o pastor, alguém, o louvor, senta com alguém de Deus, recebe um conselho e fala assim, é de Deus, Deus está nesse conselho. Só que o modus operandi, o jeito que você faz, o jeito, o conceito é de Deus, faça isso. Está na hora de terminar essa sociedade, está na hora de casar, está na hora de não sei o que. Esse é de Deus, mas o modo de fazer é o velho homem, e aí está errado. Por quê? Porque o Jacó é um cara que não tem altar. A evolução da vida comprometeu o princípio do altar. O Jacó agora é um cara ocupado, ele não tem tempo para ficar rezando, ele não tem tempo para ficar fazendo orações, ele compra, ele está no negócio da pecuária, ele está no negócio
carneiro de corte, ele está no negócio da tosquia, ele está no negócio X, então para ele o tempo é ouro, ele não dá, não tem como. Quantos Jacós eu encontro assim, cara? Pastor, o senhor tem trabalho, não sei o que, me aconselha nesse assunto. Aí eu aconselho, tal. Aí Deus abre a porta para o cara. Aí ele some, nunca mais ele volta. Por quê? Porque a vida agora é corrida, porque ele não tem tempo, porque para ele não dá, porque dinheiro, porque compromisso, porque agenda, porque... Que Deus nos guarde de tudo isso. E o terceiro, só vou ler porque não dá tempo. Lute para que a velha natureza não defina os seus movimentos. Lute contra a velha natureza para que ela não defina os seus movimentos. Deus deu uma direção, vai para a casa dos seus pais. Mas o jeito que ele fez foi o velho Jacó fazendo. E quando é o velho Jacó fazendo, machuca pessoas. Quando é o velho Jacó fazendo, causa prejuízos irreparáveis. A direção está certa, mas o jeito de fazer está errado. A direção pode ser essa, mas o jeito de fazer não pode ser o velho homem. Está ouvindo o conselho de Deus? A direção pode estar certa, mas para Deus a forma é tão importante quanto a direção. Então não permita que a velha natureza defina os seus movimentos. Deus abençoe vocês em nome do poderoso Salvador. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Estou muito contente porque quinta-feira que vem começa uma nova fase da minha vida, onde eu vou dedicar esse dia para o ministério pastoral. E estarei aqui a hora que for preciso, ainda eu vou ver com a Silene a agenda, mas eu estou pronto para vir aqui logo de manhã, de madrugada para frente. A hora que precisar, eu prefiro que sejam às 9, mas tudo bem, pode ser depois, pode ser antes. Aí vai depender exclusivamente de vocês. Então, como pastor, eu e a Vanessa estamos colocando todos os dias de quintas-feiras, salvo raríssimas exceções, que pode ser viagens, trabalho e tal, mas a ideia é estar aqui dando atendimento nos dias de quintas-feiras. E aproveito essa oportunidade, já que eu vou estar aqui. Eu falei para a Silene, se eu vou estar aqui, vamos fazer almoço já aqui, vamos ficando. Aqui nós temos algumas pessoas que têm esse chamado ou o trabalho de auxiliar pessoas, advogado, psicólogo, terapeuta, aconselhadores, né? Sei lá, alguém que acha que, se você acha que o seu trabalho pode ter gente que precise, então você pode me ajudar, vem na quinta-feira e eu falo, além do aconselhamento pastoral, além da visita, além de mim, da Vanessa, tem fulano aqui também, que se você quiser ajuda, vai estar aqui, ela vai te falar, ou ele vai falar para você na área tal. E aí a gente pode transformar essa quinta-feira num dia de igreja aberta para as pessoas que realmente precisam. Agora chegou a hora do ofertório, é a hora que a gente se envolve com Deus, não somente com conversa, mas com atos. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, o Filho. Obrigado por tua palavra e pelo teu direcionamento, como na noite desse dia. Agora, no momento do ofertório, abençoe especialmente, cada uma dessas pessoas que irão contribuir alegremente, como a tua palavra diz, que o Senhor ama aquele que faz isso com alegria. Em nome de Jesus, não deixe faltar. Em nome de Jesus, seja e continue sendo o nosso provedor, como nós temos experimentado dia a dia, seu jeito de ser pai, de ser provedor, e tudo isso é maravilhoso aos nossos olhos. Diferentes de Jacó, nós votamos e cumprimos, então queremos aqui cumprir votos, queremos essa noite ofertar, investir no teu reino, um pouco da prosperidade que o Senhor fez chegar a nós, e que esses recursos, como sempre, sejam integralmente revertidos para a honra e glória do teu nome e o serviço dessa obra, da nossa família, da nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha servir